Bom dia, meu nome é Arthur. Vou entrevistar a professora Marli para o nosso trabalho de português. Bom dia, Marli. Bom dia. Para você, quais os valores que um profissional tem que ter? Penso que os principais valores, o respeito, a ética, a honestidade, a imparcialidade, para mim o que é fundamental mesmo, assim, o que eu levo para minha vida é o respeito. Isso mesmo. Qual a importância da ética no trabalho? Fundamental. Sem a ética, acredito assim que não tem trabalho que dê certo, que tenha um processo legal, um processo correto. Porque a ética, ela abrange muitos aspectos, assim, no sentido de cada profissão tem a sua ética pré-estabelecida na sociedade. Mas mesmo assim a ética na vida pessoal, ela precisa existir. Porque sem a ética não existe a vida em sociedade, porque a sociedade ela já é estabelecida através das éticas, né? De várias éticas, né? O que você considera uma ação antiética? Acredito que a desonestidade, né? A falta de respeito, a falta com os princípios básicos para uma vida humana. Porque acredito assim que sem a ética não existe um relacionamento humano baseado no respeito e que a pessoa possa se dar bem na vida, viver bem, feliz. Para você, quais são os desafios comuns que os profissionais enfrentam ao tentar manter a ética em suas atividades diárias? Eu acredito que qualquer profissional, quando ele vai exercer uma profissão, a ética já está pré-estabelecida pela sociedade mesmo, no sentido assim, o professor, ele tem a ética que rege o trabalho dele. Acredito que uma coisa que interfere um pouco no trabalho do professor, na ética, com relação até ao trabalho do professor e até outros profissionais também, seria o estresse diário mesmo, a carga diária, a dificuldade que ele tem em lidar tanto na vida pessoal quanto profissional. É o convívio humano mesmo, que é um desafio na nossa vida, né? E a última pergunta aqui é: a sociedade em que vivemos atualmente mantém a ética? O que poderia ser feito para melhorar? Eu acredito que a sociedade hoje, apesar dela já ter alguns critérios éticos já pré-estabelecidos, antes até mesmo a gente se conhecer enquanto ser humano, não existe muita ética não. A ética ela não está sendo muito pensada no sentido de ser aplicada na vida do ser humano não. É um desafio, como eu já te falei, sabe? É um desafio na vida do ser humano, ele enquanto ser humano e enquanto profissional também. Acredito que esse é o maior desafio nosso, é desenvolver a ética no sentido profissional e pessoal. E aí poder crescermos enquanto profissionais, enquanto seres humanos. Beleza, então. Obrigado, viu, Marli? Obrigado. Obrigada. Olá, bom dia ou boa tarde. Hoje nós daremos início ao trabalho da professora Soraya, workshop,
Hoje nós vamos fazer tipo um experimento social, uma entrevista sobre o tema ética e valores profissionais. O primeiro entrevistado vai ser o professor Deiner. Então é isso. Pode começar? Sim, bom dia. Vamos começar aí. A primeira pergunta é, para você, quais os valores profissionais que um profissional tem que ter? Os valores profissionais, compromisso, né? Uma coisa importante que você deve ter, chegar no horário no trabalho, cumprir com as suas obrigações. Então, isso é algo para mim que é ético na vida profissional. E também aprender ao máximo, né? Então, conforme você está no seu serviço, ali no seu trampo, você tem que cada vez estar melhor nele, adquirindo conhecimento e passando o melhor possível. Pode para a próxima? Pode, próxima. Segunda pergunta, qual a importância da ética no trabalho? A ética, uma coisa importante é o respeito, né, entre seres humanos. A gente vive numa sociedade que a palavra ética, né, ela significa você respeitar todas as pessoas de forma igual, de forma justa, não ofender de nenhuma forma, tentar ser o máximo possível respeitoso com outro ser humano que está do seu lado. Até porque também no trabalho, né, você está vendendo a sua mão de obra, o seu serviço. Terceira pergunta. O que você considera uma ação antiética? Antiética seria, para mim, qualquer tipo de assédio, né? Teria, sei lá, um assédio sexual, um assédio de ameaçar alguém de ser demitido, um assédio moral, né? Que é a forma de você usar palavras ali para intimidar alguém. Seria uma pressão infundada, uma pressão sem respeitar as pessoas. Acho que seria isso. Agora a quarta pergunta é um pouco mais complicada. Quais são os desafios comuns que os profissionais enfrentam ao tentar manter a ética em suas atividades diárias? Eu acho que algo de não misturar a vida cotidiana. A vida cotidiana não, a vida pessoal da pessoa, né? Seria você tentar trazer seus problemas para casa, ou às vezes ficar misturando, né? Ficar falando relacionando algo que não tem nada a ver ali com o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não é um local de ficar falando da vida pessoal. Agora, a última pergunta. A sociedade em que vivemos atualmente mantém uma boa ética? O que poderia ser feito para melhorar? Eu acho que não mantém uma boa ética, mas está tentando melhorar. Existe, né? Por exemplo, o trabalho aqui meu de professor, a gente tenta sempre passar pro Daniel filmando aqui, pro Matheus, de você ser o máximo possível respeitoso, e conscientização também, que é importante, que às vezes tem que ter algum evento ali, palestra, alguma atividade, tipo esse é o mês tal, o mês de prevenção ao suicídio, o mês de conscientização. Então eu acho que campanhas é necessário, porque às vezes você só ficar falando que tem que ser uma boa pessoa não adianta nada. Você tem que ir lá numa palestra, ler sobre algo, ver isso para melhorar. Eu acho que a educação é algo importantíssimo para melhorar. Eu até pensei num exemplo aqui de ética, que seria no trânsito. E no trânsito, a maioria das pessoas no Brasil que a gente vive, aqui na nossa cidade de Maringá, são os loucos no trânsito, assim, não tem uma ética. Na dúvida, acelera. Eu acho que tá bom, deixa eu ver o tempo aí, tá? Concluímos, viu? Muito obrigado, senhor. Obrigado, Matheus. Agradeço muito Tchau, pela amigos. ajuda, tá? E hoje, dando continuidade ao nosso trabalho de workshop, a gente está com a presença ilustre do nosso professor de Educação Física, Jorge. Tudo bem, professor? Tudo bem. Hoje ele vai responder sobre as perguntas do nosso trabalho, ética e valores profissionais. Preparado? Sim. Primeira pergunta. Para você, quais os valores que um profissional tem que ter? Quais os valores que um profissional tem que ter? Nossa, é muito complexa essa pergunta. Bom, primeiro, ele tem que ser uma pessoa comprometida com a área profissional que ele atua, né? Lembrando que quando você escolhe uma profissão, você entra nessa profissão sem saber, na verdade, né, qual o seu papel nela. Porque às vezes a gente tem que escolher uma profissão com 17, 18 anos, quando você faz escolha por um curso, né? E aí ao longo do curso você vai se identificando ou não com essa profissão.
Então, quando você gosta, quando você tem amor pelo que você faz, fica muito mais fácil, né, de você desempenhar um bom papel na sua profissão, né? O que acontece geralmente é quando as pessoas trilham um caminho que elas às vezes não queriam e acabam se desvirtuando no meio do caminho justamente por não gostar, não amar e fazer aquilo apenas por um reconhecimento financeiro, né? Aí pode dar errado. Interessante. Qual a importância da ética no trabalho? Ética profissional, né, se diz, né? Sim, exato. Então, a ética profissional são aquelas regras básicas, né, que norteiam o seu trabalho, né? Então, por exemplo, cada profissão tem a sua ética específica, né? Então, se ela não for seguida, ela coloca em risco o desempenho de uma prática e pode ser, dependendo da situação e da área que o profissional atua, pode ser levado até como uma penalidade criminal, né? Por exemplo, nos casos de médicos, de professores, né? E em outros casos podem levar até um risco de morte, né? Para as pessoas, né? No caso de um arquiteto, né? De um engenheiro que não desempenha o seu trabalho com ética ali, né? Que deixe de fazer uma construção da maneira que é precisa e ela possa vir a causar acidentes, né? O mecânico tem uma importância, se ele não fizer um bom trabalho no veículo, pode gerar um acidente. Então, assim, cada profissional seguir a sua ética para trazer para a sociedade um retorno necessário, né? Se não seguir essa ética, pode ocasionar diversos problemas, inclusive que eu já citei, risco de morte, né, para certas pessoas, crimes, né? E, enfim, a ética é o que norteia o caminho de um profissional. E aí temos órgãos que regulamentam isso aí, né? Que são sindicatos, associações, né? E se algum profissional tentar fugir a essa ética profissional, ele vai estar fadado à derrota e ao insucesso, com certeza. Perfeito. O que você considera uma ação antiética? Estamos falando de ética profissional ainda, né? Exato. Então, uma ação antiética é tudo aquilo que vá de contra o que um profissional tem que desempenhar no seu dia a dia, né? Como já citei os exemplos do médico, do professor, do engenheiro. Então, a partir do momento que ele se nega a cumprir o papel básico que ele tem que exercer, ele está sendo antiético, né? Por exemplo, se eu me atraso constantemente para chegar na minha aula, eu não estou sendo, eu preciso cumprir meu horário com ética, né? Se eu não trato todos os alunos da mesma forma, eu estou sendo antiético, né? Então, se eu não despeço a mesma oportunidade para todos, eu estou faltando com a minha ética. Então, antiética é tudo aquilo que vai contra os princípios básicos do exercício da profissão. Perfeito. Quais os desafios comuns que os profissionais enfrentam ao tentar manter a ética em suas atividades diárias? Olha, aí temos várias profissões, né? E cada uma encontra a sua dificuldade ao longo do caminho ali. Geralmente o que acontece, tem um livro recente de um autor, que eu não me lembro o nome, só que ele se chama A Tríade do Tempo. E ele se baseia em muitos estudos recentes, né? Ele tem um canal no YouTube e esse livro trata do seu gerenciamento do seu tempo, a tríade do tempo. Ele fala de trabalho, vida e família, como você consegue programar essas três coisas na sua vida. E dentre esses estudos ele cita um de que os profissionais atuais eles visam as três principais coisas no trabalho: reconhecimento, remuneração e ambiente de trabalho, sendo que desses três a remuneração fica em terceiro lugar. Depois vem o ambiente de trabalho e em primeiro lugar vem o reconhecimento do seu trabalho.
Então, você veja que mesmo que a pessoa tenha mesmo que a pessoa tenha um bom salário, tenha um bom ambiente de trabalho, se ela não for reconhecida profissionalmente, ao longo dos anos, ela vai perdendo aquela vontade de desempenhar o melhor do seu. E lembrando que ninguém consegue ser diariamente 100% produtivo. Um dia você vai estar 100%, outro dia você vai estar 80%, outro dia você vai estar 50%, e é normal. Então, assim, eu acho que o reconhecimento do trabalho é o principal fator que vai motivar a pessoa a desempenhar o papel dela eticamente ao longo de todos os anos, além, logicamente, de gostar do que ela faz. Ok. Quinta e última pergunta. A sociedade em que vivemos atualmente mantém uma boa ética? Como podemos melhorar? Não, eu acho que a sociedade que vivemos atualmente está inversamente proporcional à ética. Conforme a população vai aumentando, parece que a ética vai diminuindo. Isso aí você pode tirar. Na fila da merenda aqui, você acha que tem gente que fura a fila da merenda aqui durante os dias que a fila está muito comprida ou a merenda é muito boa e a pessoa não quer perder? Então você já tira por aí, tá? Tenho certeza que deve ter gente ali que deve furar a fila. Então, assim, você veja, aqui nós estamos no ambiente escolar, então estão na base da educação. Então, assim, imagine pessoas aqui do ensino, não vou nem falar do ensino fundamental, ensino médio, tá? 14, 15, 16 para 17 anos, já estão usando desse artifício de furar a fila para poder se alimentar mais rapidamente, e aí isso reflete na nossa sociedade. Então, assim, se a gente não tiver uma boa ética já na base, futuramente os adultos não vão conseguir mudar para ter essa ética, né, mais acentuada. E, assim, o que vai mudar sem dúvida, a educação, tá? Então, se a gente se conscientizar, tiver empatia, se colocar no lugar do outro, eu tenho certeza que isso vai fazer com que a ética se desenvolva mais a cada dia. Só que a gente precisa estar trabalhando nas novas gerações para que isso não aconteça no futuro. Perfeito, professor. Muito obrigado pela entrevista. Bom dia, eu sou o Eduardo Zotesso e estou aqui para entrevistar o professor Felipe, que está estagiando ainda, né? Então é bom sempre ter uma boa perspectiva. Bom, professor, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Para você, quais os valores que um profissional tem que ter? Bom, eu acho que um bom profissional, ele tem que ter respeito, além da ética, e uma boa educação também. Sim. Para, consequentemente, respeitar a si mesmo e respeitar a você também. Bom, a segunda pergunta, qual a importância da ética no trabalho? Bom, eu acho que a importância da ética no trabalho é fundamentalmente importante para todas as áreas, não só profissionalmente, mas também como na vida pessoal. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a ética no trabalho ela é essencial para que tenha uma boa harmonia entre as pessoas, entre os colegas de equipe e também para que haja respeito mutuamente. O que você considera uma ação antiética? Bom, eu acho que as duas áreas principais que eu considero uma ação antiética é a falta de responsabilidade, que é essencialmente no ramo profissional, e a falta de educação também, porque tem que ter um respeito mútuo entre ambas partes. Muito bom. A quarta pergunta, quais são os desafios comuns que os profissionais enfrentam ao tentar manter a ética em suas atividades diárias? Eu acho que são as pessoas mesmo. As pessoas? Pois as pessoas têm perspectivas diferentes, opiniões diferentes, e eu acho que você lidar com opiniões diferentes é o que diverge muito e que causa muitos conflitos. Sim. Bom, a última pergunta, a sociedade em que vivemos atualmente mantém uma boa ética? Como podemos melhorar? Bom, eu creio que não. A gente tenta ter uma boa ética como um ser humano normal, só que eu acho que ainda há muitas coisas para se melhorar. Eu acho que bom respeito é fundamental, eu acho que isso é uma coisa essencial para que haja melhoria. Eu também creio que o ramo profissional exige muito da responsabilidade também. Muitas pessoas não têm a responsabilidade, elas não agregam a responsabilidade na vida delas. Eu acho que isso é uma parte essencial também.
Beleza, é só. Obrigado, professor. Diz para ela, graças a ela o sol nunca se apagou. Para a menina que não rimava dor. Hi there, would you like to sign my petition? Drop it, asshole! Get shut down from this town. But the niggas better bring it on. Get shut down from this town. But the niggas better down from this town. Get shut down from this town. Get shut down from this town. Get shut down from this town. Body on the floor, I don't need no little more. Peace of mind, keep it line, I'm the one about to shine. Ready, now you're dead, ready is the fucking man. It ain't mad, plant the seed, I'm the one the devil keep. Who the fuck is this, trying to take up all my shit? No way, I'm about to end your day, dumb shit. Every single day, I don't want to pay if you try to get away. Silly motherfucker try to test me, boy. Don't think about it, I'ma hit you with a stick. Dead in your eyes, hypnotized with all these lies. Who the fuck is ready flying up in the sky? I don't really care, bitch, don't give a fuck. I'm the only person in the dark getting bugged. DJ Sorrow, laughing through the pain. This song is a war crime. Legalize nuclear bombs. Swag Messiah. Bees make honey. I regret everything I've done. DJ Sorrow. DJ Sorrow, laughing through the pain.